Então vamos juntos. Galera, mais uma vez, bom dia. Vamos dar prosseguimento à nossa discussão, que é a discussão de estequiometria, em que nós agora iremos fazer exercícios. Gente, entrei agora. Alguém pode reencaminhar o material? Posso. Até eu perdi aqui o... Até eu perdi o material aqui, que eu caí também. Vou ter que colocar aqui. Vou recolocar aqui, tá bom? Cadê? Vila Amazonas Pedroso, Zepap, estequiometria. Vou recolocar aqui também. Copiar. Pronto. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui, Ana Letícia. Tá aqui, ó. Os novos alunos também. Beleza? Então vamos para cima, vamos trabalhar resolvendo exercício desse tópico. Olha só. Deve estar aparecendo para você aí a nossa telinha. Esse material é um material de estéquio. Lembrando que a gente já começou a estéquio. Perfeito? Nós já começamos, já trabalhamos com você esse assunto presencialmente e eu de forma online. Então vamos só lembrar aqui uma situação que é muito importante. Vamos lá. Sempre que você for fazer estequiometria, você vai ter que fazer um passo a passo, tá? Então, o primeiro passo é verificar se a reação está balanceada. Tudo bom? Aí você utiliza a famosa regra do macho, que você balanceia metal, a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio nessa preferência, nessa ordem. Porém, na primeira avaliação, as reações já virão balanceadas, tá? E devido a essa alternância de aula presencial, online, se tivesse sido tudo presencial, eu teria relembrado o balanceamento do primeiro ano. Mas como a gente não teve esse tempo, então todas as reações vão estar balanceadas. Então nesse caso aqui, esse primeiro passo já está ok. Segundo, marcar as substâncias envolvidas, observar de quem forneceu dados e quem perguntou. Porque a estequiometria fornece dados de um e pergunta dados de outro. Safo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Terceiro passo, montar a regra de 3. Porque quando a gente marca as substâncias envolvidas, a gente estabelece a relação. Como assim relação? Se é mol-mol, se é mol-massa, se é massa-massa, se é massa-molécula, lembra disso? Tá? Quarto e último passo, terceiro passo, montar a regra de 3. Você estabelece a relação e monta a regra de 3. A sua regra de 3, ela tem 2 linhas, não esquece. E por último, resolver a proporção, resolver a regra de 3, tá? Então, quando você tem estéquio, basicamente você tem isto, tudo bom? E aí, vamos lá, professor. Quando eu monto a minha regra de 3, como é que eu ia fazer uma questão como essa? Vamos relembrar as primeiras aulas, as primeiras explicações com a questão de número 1, que é uma questão que vai trabalhar a relação mol-mol. Como assim? Ele te dá mol e pede mol. Tudo bem? Beleza? Então vamos para cima, dá uma olhada. Sempre começando aqui pelo enunciado, ele fala assim: para 10 mols de L2O3, quantos mols de CO2 são produzidos no processo? Tá? Então, ele fala que o alumínio obtido pela eletrólise apogita, nesse eletrólise ocorre a formação do oxigênio determinados pela equação não balanceada. Então, nessa questão, o texto base bem aqui em cima, ele serve para a gente, para nos informar que a reação não está balanceada, tá bom? A gente começa a leitura pelo enunciado, tá? E depois lê o texto base. Por que você está fazendo isso? Porque a gente ainda não tinha feito a apostila. E eu não sei se você sabe que é uma questão padrão Enem. Toda questão padrão Enem, ela tem uma tríade. Vou aproveitar para explicar isso. Vamos lá. Que tríade é essa, professor? É o texto base. No texto base, você terá as informações necessárias para resolver a questão, tá? São informações vitais que você não pode ignorar. Você não vai pular o texto, não. Você precisa do texto para pegar essas informações. Tudo bem? Beleza? Ponto. Texto base. Segundo, o enunciado. O que é o enunciado? É a pergunta. É onde a gente está bem aqui, ó. E quando você vai fazer uma questão padrão Enem, o que eu aconselho como estratégia é você começar a leitura pelo enunciado. Por quê? Às vezes, já aconteceu contigo de tu ler o texto, aí tu esquece e volta, aí tu esquece e volta, tu esquece e volta, esquece e volta. Ou seja, você às vezes lê o texto várias vezes e acaba não entendendo, tá? Porque tu não sabe qual é o objetivo daquele texto, o que ele vai te fornecer de informação. Aí tu te perde no caminho e acaba perdendo tempo e objetividade. Então, uma estratégia para fazer uma prova Enem é ler logo o enunciado
Porque você já vai saber qual é a pergunta do processo, ó. Para cada 10 mols de L2O3, quantos mols de CO2 são obtidos? Então, ele te deu a L2O3 e pediu o CO2. Então, tu já sabes o que ele quer. Aí tu vai para o texto base pegar mais alguma informação. Tudo bem? O alumínio é obtido pela eletrólise bauxita, esse processo ocorre a formação de oxigênio em um dos eletrodos do carbono utilizados no processo. A equação não balanceada, isso aqui é importante. Então, nesta questão, a informação vital é que a reação não está balanceada. Tudo bom? Então, texto base, enunciado e aqui alternativas e distratores. Você vai ter uma delas sendo a correta, vamos supor que essa seja correta, e as outras vão estar erradas. Tá, professor? E daí? Essas outras que vão estar erradas, elas serão distratores. Professor, o que é um distrator? É uma interpretação equivocada que você terá na prova, tá? Então, por exemplo, uma coisa que o aluno podia errar, ele podia errar a montagem da regra de 3. O aluno poderia esquecer de balancear a equação. O aluno poderia usar a substância errada. Ao invés de usar L2O3 e CO2, ele poderia usar o alumínio e carbono. Então, isso são interpretações equivocadas que você pode ter na prova. E aí, de acordo com essas possibilidades, esses distratores eles são montados pensados nisso, em supostos erros que o aluno poderá ter. E aí, por esse motivo, a questão do Enem às vezes é perigosa, porque o aluno ele pensa que acertou, mas errou, porque ele interpretou errado e vai ter alternativa para ele. Então, questão Enem é nesse padrão. Texto base, fundamental para a resolução, enunciado e alternativa correta com os distratores. Tudo bem? Beleza? Então eu acho que é importante a gente debater. Daqui a pouco eu vou fazer uma questão do Enem aqui para você ver como isso aqui é fácil. Tá? Então olha lá. Para cada 10 mols de L2O3, quantos mols de CO2 são utilizados? Então, primeiro passo, verificar se a reação está balanceada. Eu já vou balancear ela aqui para você, tá? Eu vou balancear ela aqui, como eu te falei, na prova vem balanceado isso. Então não esquenta a cabeça. Pronto, já está balanceado, tá? Então, verificar se a reação está balanceada, que é estar com esses coeficientezinhos, ela já está balanceada. Segundo, marcar as substâncias envolvidas. Olha o que ele fez aqui, ó. Para cada 10 mols de L2O3, esse personagem aqui, ó, ele quer saber quantos mols de CO2 vão ser obtidos, tá? Então, a cada 10 mols de L2O3, ele quer saber quantos mols desse cara é obtido. Pronto. Então, eu marquei essas duas substâncias. São as duas que eu vou utilizar. Professor, e o carbono? Dane-se. E o alumínio? Dane-se. Você vai usar essas duas. Tudo bem? Como eu estou sem espaço aqui, eu vou trazer para cá, tá? Mas é a mesma coisa. Então, aqui, ó, a L2O3 e o CO2. Aqui estava 1 e aqui estava 3. Tudo bom? Então, voltando. Então, eu forneci aqui, eu quero do L2O3, eu quero saber o CO2. Ótimo, tá? Professor, marquei substâncias envolvidas. E agora, o que eu faço? Pega os dados, coloca em cima da substância para você não se perder. Quanto foi que ele deu do L2O3? Ó, 10 mols. Aí tu escreve aqui em cima, 10 mols. Já te ensinei a fazer isso. Quantos mols de gás carbônico eu quero saber? Eu não conheço, vou chamar de quem? Vai? De X. Tudo bem? X mol. Já te ensinei também a montar. Isso aqui eu já te ensinei a montar. Tudo bom? Perfeito. E agora, professor, o que eu faço? Monta a sua regra de 3. Monta a sua regra de 3. Então, a sua regra de 3 ela tem 2 linhas, lembra disso? 2 linhas. Perfeito? A primeira linha será dos coeficientes, né? O que a gente aprendeu aqui, ó? Primeira linha dos coeficientes, ó. Primeira linha. Qual é o coeficiente do L2O3? Ó, 1. Vou até marcar aqui, ó, de verdinho. Qual é o coeficiente do CO2? 3. Vou marcar de azulzinho. Tá bom? Então, para quem perdeu a aula, aproveita para lembrar. E aí você vai escrever, ó. Vamos trabalhar? Aqui ficará 1 mol de L2O3 e 3 mols de CO2. 1 mol está para 3 mols. Tudo bem? Essa aqui é a primeira linha, tá? A primeira linha dos coeficientes. A segunda linha dos dados. O que foi que ele deu para a gente? 10 mols. 10 mols de L2O3 está para quem vai? X. Pronto. Então, você percebe que a primeira linha são dos coeficientes, já que é em mol. Aí ele deu 10 mols e quer saber X mols aqui. Pronto, meu irmão. Olha como é bacana.
Aí, ó, pegou, primeiro passo, balanceamento, segundo, marquei substância envolvida, terceiro, estabelecer a relação. Por que estabeleceu a relação? Porque ele deu mol e perguntou mol, como eu já tinha dito anteriormente, é relação mol-mol. Montei a regra de 3, as unidades estão iguais, agora eu resolvo. Como é que eu faço? Multiplica cruzado. Quem aponta para o x direto para baixo? Quem está apontando para o x aqui, ó, é o 1, né? Então fica x vezes 1 dá x. E aí você vai ter aqui, ó, 10 vezes 30. Então 10 vezes 30, 10, eu já dei a resposta. 10 vezes 3 dá 30 mols. Pronto, universitário. Olha como isso aqui é fácil, meu irmão. 30 mols, alternativa correta, letra E. Tranquilo? Deu para entender, universitário? Isso aqui eu já tinha feito em sala, mas a gente está fazendo a revisão, porque isso aqui é importante a gente lembrar. Professor, eu ensinei também em sala um outro método mais rápido. Lembra disso? Vamos lá. O que eu mostrei para vocês em sala? Daqui para cá, ó, de 1 para 10, está aumentando quantas vezes? 10 vezes. Não é isso? Se aumenta 10 vezes do lado, aumenta o que vai? 10 vezes do outro. Então, você poderia ter feito assim, sem precisar fazer essa parte bem aqui, ó, sem precisar fazer isso. Poderia sair daqui direto para cá. Porque, meu irmão, se aumenta 10 vezes do lado, aumenta 10 vezes do outro. E aí, 10 vezes 3 dá quanto? 30. Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Tá certo? Ótimo. Com certeza tá certo. Não importa como você tá fazendo, tá corretinho. Beleza? Deu para sacar, galera? Bate aquele print. Deixa eu pegar aqui uma aguinha para mim, que eu tô sem água. Conseguiram compreender aí bonitinho? Beleza? De boa, filé? Tá tranquilo? Tá bacana? Perfeito. Hã? Ah, ela tem questões assim na prova, com certeza. Mas a gente... Não, assim também tu já tá de sacanagem. Bora lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos para uma segunda questão. Agora, já trabalhando uma ideia de relação mol-massa. Presta atenção. A relação mol-massa, eu acho que eu já comentei também, é quando ele te dá massa, pede mol ou vice-versa. Quando a gente fala de massa, a gente precisa lembrar de uma grandeza que eu expliquei lá para vocês, chamada de quem vai? De massa molar. Lembra? Professor, como é a massa molar? Tô esquecido. A massa molar é aquela ideia. Bora lembrar aqui, ó. Rapidora, como é a massa molar? Antes de mais nada, para você não... Cadê aqui? Bota bem aqui. Adicionar uma página. Vou pegar aqui. Bora. Para você não esquecer, como é que é a massa molar? Lembrar aqui. Lembrar. Tudo bem? O que eu mostrei para você, massa molar? Vamos supor que caia na prova você calcular a massa molar desse cara bem aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui um cara famoso. Vamos lá. Não, glicose. Deixa eu pegar aqui. O ácido sulfúrico. Vamos lá. H2SO4. Vamos calcular a massa molar do H2SO4. Como foi que nós aprendemos? Você pega os elementos HSO, ensinei para vocês na sala. Você vai pegar as massas que ele vai dar em dados para você, lembra disso? Por exemplo, hidrogênio é 1, enxofre é 32, oxigênio é 16. Você vai pegar os dados
correto? E aí o que eu faço? Pego aqui a massa do hidrogênio, que é 1, do enxofre é 32, oxigênio é 16, e você multiplica pelo quê? Pela quantidade dos caras. Então vamos lá. Hidrogênio é 2, então 1 vezes 2 dará 2. Enxofre aqui é 1, então 32 vezes 1 dará 32. Oxigênio aqui é 4, 16 vezes 4 dará 64. No final você aprendeu comigo que soma, e quando soma isso aqui vai dar 98. Com a unidade de massa molar, gramas por mol. Então, para calcular a famosa massa molar, você precisa da massa dos elementos, tudo bom? Para que você possa calcular a massa molar da substância. Isso aqui eu já ensinei em sala, isso aqui eu ensinei presencialmente. Tudo bem? Então, como agora a gente vai trabalhar a relação mol-massa, você vai precisar da massa molar. Por isso que a gente fez o lembrete aqui. Bate aquele print, tranquilo, de boa, muita paixão, tá? Agora, bora fazer uma questão. Imagina que você tem a questão de número 4 aqui pra gente ir pra cima. Olha lá. Ele comenta assim, ó. Começa pelo enunciado, hein? Sempre pelo enunciado, questão, ó. Texto base, enunciado, alternativa e distrator. Tá aqui a tríade. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Durante a queima, na presença de oxigênio, na verdade nem é importante isso aqui, só vamos ler. Durante a queima, na presença de oxigênio, aqui é importante, ó. Foram utilizados 342 gramas desse combustível. Pergunta da questão: qual a quantidade em mols de dióxido de carbono produzido? Então, ele fala que foi queimado, perfeito, quem? Um combustível. Quanto dele? 345. E quer saber qual o número de mols de dióxido de carbono que vai ser produzido. Quem é produzido só pode ser um produto. Tá? Só pode ser um produto. Se é um produto, é um desses dois. Claro que não pode ser a água. Então, quem é o nosso produto? É o CO2. Então, mais uma vez, uma questão envolvendo o CO2, ó. Mais uma vez. Aí ele quer saber quantos mols. Então, aqui, X mols. Tá? Ótimo. A partir de 345 gramas do combustível. Meu irmão, o combustível será um reagente. Ou esse aqui. Tá na cara que um deles, que o combustível é o primeiro. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Aí, se tu não entendeu, vai pro texto base, pega a informação, ó. Tá aqui em cima, ó. Olha o que ele comenta. O etanol C2H5OH, e todo mundo sabe que etanol é combustível, é um composto químico obtido pela fermentação do melaço e sua reação de combustão, em outras palavras, queima. Então, o texto base, ele te mostrou quem é o combustível. Então, quem é o combustível? Esse carinha aqui. Aí, quanto foi que ele deu do combustível? 345 gramas. Pronto. Aí. Então, velho, montei o primeiro passo. Eu li a questão, identifiquei as substâncias, tá bom? Perfeito. A reação já está balanceada, como eu falei, a reação já vem balanceada. Então, o que é que eu faço agora, professor? Vamos montar a nossa regra de 3, vamos estabelecer a relação, correto? Vamos lá. Como estou sem espaço, eu vou trazer para cá. Vamos estabelecer a relação bem aqui, ó. Vai ficar bem aqui bonitinho, ó. Qual é a substância? C2H5OH, correto? E o CO2. Então, vamos estabelecer, ó. Ele deu aqui a massa desse cara, que foi 345 gramas, e quer saber um número de mols desse cara aqui, ó. O número de mols desse cara aqui. Ou seja, X mols. Então, nessa questão, ele não deu mol-mol, ele deu massa-mol. Relação massa-mol. O que significa que desse lado você vai trabalhar com massa e desse lado você vai trabalhar com mol. Tá?
Então, bora montar nossa regra de 3, duas linhas. Primeira linha, você começa com coeficiente. Coeficiente aqui, ó, desse cara, quando não aparece nada, fica subentendido que é 1. Então, tá aqui o coeficiente dele, ó, bonitinho, tô indo bem devagarzinho para não ter tolice. E aí, o coeficiente desse aqui, qual é que tá lá? É 2, né? Vou deixar aqui anotado que eu esqueci de botar. Tá bom? 2. Então, ó, primeiro coeficiente desse cara é 1 e esse cara é 2. Então, vamos montar. Vai ficar como aqui, professor? 1 vezes, do outro lado, 2 vezes, tá? Aí, como trata-se de uma relação massa-mol, vamos começar logo aqui pelo lado mais fácil, do lado direito. Não é mol? Então, se é mol desse lado aqui, ó, então significa que ficará só 2 mols mesmo, ó. 2 mols, pronto. Ficou 2 mols. Por quê, professor? Porque é mol. Mol é o coeficiente, então 2 mols. Só que do outro lado não é mol, é o quê? É massa. Então, quando for massa, tu vai pegar o coeficiente e vai multiplicar por quem? Pela massa molar, já mostrei isto. Então, quando for massa... Tudo bem, Bela? Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó, vou colocar aqui para você, Bela, o link do material, tá? Baixa aí, por favor. Tranquilo? Então, aqui, ó, 1 vezes a massa molar. Então, toda vez que tiver massa, obrigatoriamente você vai multiplicar por quem vai? Pela massa molar. Tudo bom? Toda vez que tiver massa, vamos botar aqui, ó, uma observação para vocês não esquecerem. Se a questão estiver massa, eu já mostrei isso, mas vou botar de novo. Você pegará o coeficiente, perfeito, irá multiplicar pela massa molar. Tá? Então, quando você tiver massa, você pega o coeficiente e multiplica pela massa molar. Ficou claro? Tranquilo, isso aqui eu já falei, mas estou revivando aqui. Ó. Então, vamos multiplicar pela massa molar. Ah, professor, ele não deu a massa molar, e deu para você calcular. Bora calcular bem aqui, ó. Vamos calcular bem aqui? Bem aqui, ó. Como a gente tá aqui no papel, eu vou riscar. Vamos calcular bem aqui, ó. Pega a massa molar, carbono, hidrogênio, oxigênio. Quanto é a massa de um carbono? Ele deu 12. 12. Hidrogênio, 1. Oxigênio, 16. Na manha, 1, 16. Você vai multiplicar pelas quantidades. Quantos carbonos nós temos aqui, ó? Nós temos 2. Ó, 2 carbonos bem aqui, ó. Hidrogênios tem 5 com mais 1, 6. Então, 6. E oxigênios, 1. Ótimo. 12 vezes 2, 24. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 16 vezes 1 dará 16. No final, você somará isso aqui. Então, dará quanto? 46 gramas por mol. Então, aqui, ó. Até botar de vermelhinho aqui. 46 gramas por mol. Tá aqui. Então, você calculou a massa molar, para que eu te dei os dados. Aí, você pega essa massa molar, ó, e joga para cá. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó. 46 gramas. Lindo! É só isso. Para quem perdeu essa explicação, basta pegar o coeficiente e multiplicar pela massa molar. Tudo bom? Então, 1 vezes 46 está para 2 mols. Aí você pega o que ele te deu, a pergunta, o dado que ele fornece e o dado que ele pergunta, sempre na segunda linha, tá? Então, você vai pegar aqui 345 gramas. Está para o quê? X mols. Aí agora você vai ver se está tudo certinho. Vamos lá? Grama pode ficar embaixo de grama? Pode. Mol pode ficar embaixo de mol? Pode. Então, meu irmão, quem aponta para o X, direto para baixo. Quem ficou embaixo? 46. Ó, apontou para o X, ó. 46. Aí, multiplicando totalmente cruzado aqui, ó, vai ficar 345 vezes 2. Agora é só matemática. Corto 2 com 245, dará 23. E aí você pode apenas dividir
345 dividido por 23, aí isto dará exatamente 15, dá certinho, 15 mols de CO2. Alternativa correta, letra B de bola. Tudo bom? Então bate um print quando você tiver aqui a massa molar. Para quem esqueceu, quando você tem massa, obrigatoriamente você trabalha com massa molar. Apagou a minha luz aqui. Você viu que eu fiquei escuro. Descarregou minha iluminação. Ai, caramba. Minha iluminação aqui descarregou. Vou trocar por outra. Pronto. Fechou? Tranquilo? Beleza, universitário. Beleza, beleza? Deixa eu só pegar aqui uma... Opa! Acho que esse carregador aqui mais próximo. Vamos lá. Tranquilo? Vai. Dívidas ou dúvidas? Fechou a história? Entendeu, universitário? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá filé? Filé mesmo? Filé. Então bora pra cima. Bora lá, outra. Vamos trabalhar. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é bacana também, ó. Quinta questão. Quinta questão, de bonitinho. Começando aqui, ó, pelo enunciado. Se um determinado dispositivo... Vou mudar aqui as cores agora. Vou botar aqui rosa. Bonitinho. E aqui eu vou botar... Deixa eu ver. Botar aqui. Azul. Pronto. Vamos lá. Presta atenção. Ele fala assim, ó. Se um determinado dispositivo contém 560 gramas de CaO... Aí, pô, CaO, 560 gramas... Deixa eu me ajeitar aqui que eu cheguei. Tô tudo heavy splash. Então lá, aqui, ó. 500... Só um minuto. Tirar aqui. Tô torto aqui. Vamos lá. Isso. Aqui eu posso deixar ele aqui para eu poder brincar melhor. Então vamos lá. 560 gramas de CaO. Professor, quem é o CaO? CaO é esse aqui, ó. Vou aumentar aqui, dar um zoom. Tá aqui o CaO, já vai marcando, ó. Ó, coisa linda. Marcou aqui o CaO, beleza? Aí ele já te deu, quanto é? 560 gramas. É assim que você vai fazer, universitário. Sacou o movimento? 560 gramas de CO2. Qual é a massa de gás carbônico que vai ser consumido? Ó. Qual é a massa de gás carbônico que pode ser removida? Se eu não conheço, eu vou chamar de quê? X. X o quê? X gramas, ó, porque alternativas todas estão em gramas. Tudo bem? Então pronto, meu irmão, é muito fácil. É só você trabalhar. Nesse caso, ele te deu massa e perguntou massa. Então vamos lá. Primeiro passo, balanceamento. Já falei para você, a reação está balanceada. Segundo, marquei as substâncias envolvidas. Está marcada as substâncias. Tudo bom? Perfeito? Monta a sua regra de 3. Como eu estou sem espaço, vou puxar para cá. Nosso material, vou deixar um espaço embaixo para a gente resolver. Vamos lá, puxa para cá. Aí você terá aqui, por exemplo, ó, o CaO e o CO2. Vamos lá, CaO e o CO2. Perfeito? Aí o que aconteceu? Ó, ele deu massa desse cara. Tá aqui a massa, 560. E ele perguntou massa desse cara. Então, ele deu massa e perguntou massa. Então, trata-se de quê? De uma relação massa-massa. Ele deu massa e perguntou massa. Então, trata-se de uma relação massa-massa. Tá bom? Tranquilo?
Então aqui, x gramas. Professor, e agora? O que que eu faço? Monta a sua regra de 3. Já te ensinei, já enjoou. Ela tem o quê? Vai, 2 linhas. Primeira linha são dos coeficientes. Nas duas, tá um aqui, ó. Um aqui e um aqui. Então, já vou botar direto. Então, vamos lá. Ficará 1 vezes. E do outro lado também ficará 1 vezes. Fechou, bonitinho. 1 vezes, 1 vezes. Mas, mais uma vez, como ele te deu massa, ficará o quê? Coeficiente vezes o quê? Vezes a massa molar. Então, ficará coeficiente vezes a massa molar. Correto? De boa? E aí, professor, ele não deu as massas molares, mas ele deu para calcular. Então, bora calcular bem aqui. Só que desse cara é muito fácil, né? Até botar para cá. Desse cara aqui é muito fácil, pô. Se você observar, ó, CaO. Ó, o cálcio é 40, o oxigênio é 16. 40 vezes 1, 40. Ó, 40 vezes 1, 40. 16 vezes 1, 16. Então, somando direto, vai dar o quê? Vai 56 gramas por mol. Então, olha aí. Perfeito? Então, vai ficar 1 vezes 56 gramas. Tá? Já o CO2... Oi. Daqui, ó. Daqui dos dados. Sempre dos dados. Beleza, se não entender, pode falar. Lembra que esses dados aqui, ó, eles vão ser dados na questão, tá bom? 40 o carbono, cálcio, oxigênio 16 e vai te dar também aqui o carbono 12, ó. Tá vendo? Então já deu. Aí vai ficar 1 vezes 56. Já o CO2, vamos lá, quanto é a massa do carbono? 12 e a massa do oxigênio 16. Bora agora começar a fazer mentalmente, a gente fica mais rápido. 12 vezes 1 dá 12, guarda 12. 16 vezes 2 dá quanto? 32. Aí 32 com mais 12 vai dar quanto? 44 gramas por mol. Então vou botar aqui, ó, 44 gramas. Entendeu, filho, de onde é que veio esse 44? Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Acompanhou os 44? Beleza. Então vai ficar 1 vezes 44 gramas, tá bom? Do cálculo da massa molar do CO2, tá bem aqui. Do cálculo da massa molar aqui do CaO, tá bem aqui. Sempre esses valores são fornecidos, tá bom? É porque é por isso que eu tenho que botar um espaço aqui embaixo, para você não perder de onde estou tirando. Então tá aqui, ó. Tá bom? Beleza? Oi, Thalisson. Então vamos lá. Isso, tu já sabe, já sei que tu já sabe. Aí você vai pegar aqui, ó. Pega o valor que ele deu. Quanto foi que ele deu? 560. Então, 560 gramas. Está para o quê? X gramas. Aí bora ver, ó. Grama pode ficar embaixo de grama? Pode. Grama pode ficar embaixo de grama? Pode. Agora pode resolver. Ou você resolve direto, ou você faz a continha. Vamos lá. Quem aponta para o X, direto para baixo, né? Bora fazer a continha. Então, ó, tá na direção do X, ó, direto para baixo. Então, pegou, botou aqui embaixo 56, 560 vezes 44. Aí você pode simplificar. 560 por 56 dará 10. Então, portanto, nós teremos 10 vezes 44 será 440 gramas. De quem? De CO2. Alternativa correta, letra C. Fechou? Czinho. Galera, mas eu poderia ter feito logo mais rápido, como o colega falou, Thales, isso dava para fazer? Isso. O Thaleson Isso. O Thaleson percebeu o seguinte, ó, que de cima para baixo, 56 para 560 aumentou quantas vezes? 10 vezes. Se aumenta 10 vezes do lado, vai aumentar o quê? Vai 10 vezes do outro. Tudo bem? Aí você pega 10 vezes 44, 440. Posso fazer assim? Pode, claro que pode, né, universitário? O que importa é você arrebentar e acertar. Esse que importa.
que importa é isso. Então bate aquele print da resolution. Bateu o print aí. Lá. Então vamos pra cima. Bateu o print? Então bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Professor, mas faz uma do Enem, então. Eu quero ver se eu tô no padrão Enem. Olha como tu tá. Deixa eu ver se tem alguma do Enem aqui. Ou se eu não coloquei. Eu já coloquei, né? Não, ainda. É no próximo material. Ainda não coloquei aqui. Mas já tá no padrão, tá? Já tá no padrão mesmo do Enem. De boa. Professor, faz mais outro, professor. Faz mais outro. Bora pra cima. Bora pra cima, bora pra cima. Vamos fazer mais outra. Olha aqui, ó. Você tem aqui a questão de número 6. Questão de número 6, tá? Bora lá. Questão de número 6, ele fala o seguinte. Se diz 1,6 gramas, vamos trocar agora aqui. Vamos trabalhar agora com violeta. Perfeito. Se 1,6 gramas de butano reagirem completamente com oxigênio, quem é que reage? É o reagente. Então, tu já sabes que é daqui, ó. Tudo bom? Quantos gramas de água serão formados? Pô, quantos gramas de água serão formados? Então, bora lá. Quem é a água? Essa personagem vem aqui. Tá? Quantos gramas? Não conheço. X gramas. Tá? Ótimo. E aí, do outro lado, essa reação, ele fala aqui, 1,6 gramas de butano. Ah, professor, eu estou em dúvida quem é butano. É esse ou esse? CO2 não pode ser porque é reagente, é produto. Ou é esse ou esse aqui. Esse aqui é oxigênio, então só pode ser butano. Ah, professor, ainda estou em dúvida. Texto base esclarece. O gás de cozinha é formado basicamente por dois gases inflamáveis, o propano e o butano. Também aqui, ó. Então você tem certeza que esse é o butano. Tudo bom? Então aí, ó, você tem aqui, ó, 11,6 gramas. Então pronto. Ele deu massa de um e perguntou massa de outro. Mais uma vez, uma relação que massa-massa. Então vou colocar aqui do ladinho 2C4H10, tá? E aqui 10 de H2O. Tudo bem? Então, mais uma vez, trata-se de uma relação massa-massa. Então, ele deu massa de um e está perguntando massa do outro. Então, relação massa-massa. Tudo bem? Deixando aqui tudo bonitinho para você não se perder. Então, vamos lá. Montou nossa regra de 3 de novo, duas linhas. A primeira linha será do coeficiente. Aqui o coeficiente é 2 e aqui é 10. Então, ficará 2 vezes, aqui 10 vezes. Como se trata de massa-massa, coeficiente vezes quem? Vezes a massa molar. Tudo bom? Aí vamos calcular. Ele não deu a massa molar, bora calcular? Vou puxar ele aqui, ó. Bora calcular, ó. Vamos calcular aqui, ó. C4H10. Eu acho que a gente já consegue fazer de cabeça, hein? Vamos lá, 12 e 1. Por que 12? Carbono 12... hidrogênio 1, tá? Então vamos lá, fazendo de cabecinha, vem comigo. 4 vezes 12 dá quanto? 48. 1 vezes 10 dá quanto? 10. 10 com mais 48 dará quanto? 58 gramas por mol.
Ótimo. Então já tem um. Aí agora traz o outro. É a água, né? Então traz a água. Fórmula da água, H2O. Hidrogênio 1, oxigênio 16. Então vamos lá. 1 vezes 2 dará 2. 16 vezes 1 dará 16. 2 com mais 16 dará quanto, professor? 18. 18 gramas por mol. Safo? Tranquilo. Então vamos lá. Aqui vai ficar como? 2 vezes 58. E do outro lado ficará como? Vai. 10 vezes 18. Todo mundo entendeu aí? Já enjoou, né? É tudo a mesma coisa. Aí tu pega o que foi que ele te deu aqui, ó. 11,6 gramas. Vou descobrir o quê? X gramas. Tudo bom? Aí nesse caso, bora fazer continha, que é muito número quebrado. Quem aponta pro X, ó, tá na direção do X, ó. Direto para baixo. 2 vezes 58. Em cima, 11,6 vezes 10 vezes 18. Aí é uma chuva de cortes. Vamos lá. Cortai-vos. Corta esse 0, esse 10 com, com essa vírgula aqui, ó. Tá? Tira logo essa vírgula. E aí, se você parar para avaliar, você tem aqui 116, né? Bem aqui você tem 116. E aqui nós temos 2 vezes 58, que é quem, vai? 116. Então, 116 em cima e 116 embaixo, então o que eu faço? Corta todo mundo. Beleza, universitário? Então, se você prestar atenção, já cortou 10, já cortou 116 com 116, só sobrou o 18. Então, portanto, nós teremos quem vai? 18 gramas de H2O. 18? Isso. Foi. Olha aqui, ó. 116 com 2 vezes 18. Ó, 2 vezes 58. Que é 2 vezes 58? 116. Então, eu já cortei. Vou até fazer assim. Eu já cortei esse carinha com esses dois aqui, ó. Entendeu? Porque isso aqui é 116, ó. Fechou, filho? Tranquilo? Sim. Pronto. Oi. Mas por quê? Mas não precisa porque você já usou ele para simplificar. Entendeu? Isso aqui você caria num distrator. Mas como agora eu estou mostrando tomar cuidado, então a alternativa correta é a letra B de bola. Bate o print. Galera, é ou não é fácil esse assunto? É ou não é fácil? Fala a verdade. É fácil, né, universitário? É fácil. Tu sabe que é fácil. Tu sabe. Bora lá. Deixa eu te apresentar uma outra grandeza chamada volume molar. Não tem a massa molar? Tem ou não tem? Tem, né? Tem a massa molar e terá quem? O volume molar. Bora organizar? Professor, quem é a massa molar? A massa molar é a massa contida em 1 mol, correto? E o que você acha que será o volume molar? Vou perguntar de novo. A massa molar não é a massa contida em 1 mol?
Então, o que será o volume molar? Não. Massa molar é a massa contida em 1 mol. Olha, massa molar. A palavra molar é mol. É a massa de 1 mol. Então, o que é o volume molar? Isso. Só que é o volume de 1 mol de moléculas do gás. A massa molar, ela serve para qualquer estado físico, sólido, líquido ou gasoso. O volume molar, ele já é específico de gás, tá? Então, o volume molar é quando você tem uma análise que você quer avaliar o volume de gases, tá? Então, o volume molar é o volume específico de 1 mol de moléculas de gases. Mas, professor, quanto é que vale 1 mol mesmo? 1 mol vai ser quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, você vai pegar e determinar o volume de 1 mol de 6 10 elevado a 23 moléculas. É mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem um balão, correto? Um balão. Aí você vai encher ele, certo? Vou soprar. Aí quando tu enche, ele fica assim. Se você encher 1 mol, ou seja, tu tiver aqui dentro várias moléculas de um gás, se for 1 mol, são quantas moléculas que tem aqui dentro? Vai. 6 vezes 10 elevado a 23. Aí você vai estar diante de quem? Do volume molar. Ah, professor, então o volume molar é quando tem dentro de um recipiente 6 vezes 10 elevado a 23? Sim. Então, por exemplo, se eu encher um balão e chegar em 6 10 a 23, eu tenho um volume molar. Ah, professor, mas como é que eu vou saber quanto eu vou encher? Bora pegar uma situação hipotética aqui, ó, só para você compreender. Por exemplo, ó, você imagina que você tem um balão, aí você encheu esse balão. Você colocou 1 mol de CO2, que é esse balão. Aí pá, 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 pá. Aí você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Ótimo. Mas, galerinha, bora parar para pensar? Esse balão, ele vai pesar alguma coisa? Vai. Ele vai ter massa. Então, se ele vai ter massa, como é que eu vou saber quanto eu tenho que encher? De acordo com a massa molar. O volume molar é o volume para 1 mol. 6, 10 a 23. A massa molar é a massa para 1 mol. 6, 10 a 23. Então, por exemplo, se eu quisesse saber quanto eu deveria encher do gás carbônico, basta eu utilizar a massa molar do gás carbônico. Que é esse carinha aqui, ó. Que a gente calculou ainda há pouco. Vou botar aqui já pronto. A gente já fez 44 gramas por mol. Ah, professor, entendi. Então, se eu encher 44 gramas aqui, só para e ficar 44 gramas, então eu tenho 1 mol. Eu tenho quantas? 6 vezes 10 elevado a 23. E isso vai ter um determinado o quê? Volume. Ah, então eu entendi agora. Então, o volume molar é um volume ocupado por 6 vezes 10 elevado a 23 quando chegar no valor da massa molar exato. Encheu. Chegou na massa molar, lá tem 6, 10 a 23 e vai ocupar um volume. Só que tem um detalhe. 6, 10 a 23 não é um valor fixo para cada átomo, para cada substância. 1 mol de água, 6, 10 a 23. 1 mol de CO2, 6, 10 a 23. 1 mol de dióxido de enxofre, 6, 10 a 23. 1 mol de qualquer coisa, 6, 10 a 23. Então, sempre tu vai encher o balão com a mesma quantidade de moléculas. Ou seja, sempre ele vai ocupar o mesmo volume. Tá bom? Claro, se for o mesmo balão, tá? Peguei o mesmo balão, enchi de CO2, vai dar 1 mol. Peguei o mesmo balão, enchi de dióxido de enxofre, vai dar um valor. Peguei o mesmo valor, vai dar o mesmo volume. O volume, as massas vão ser diferentes, porque cada gás tem um peso diferente do outro. Por exemplo, tu não tem o balão comum que se tu enche gás carbônico ele não cai? Aí se tu enche o mesmo balão com hélio, ele não sobe? Por quê? Porque o gás carbônico ele é mais denso que o ar, ele é mais pesado, então ele desce. E o hélio é menos denso que o ar, então ele sobe. Então tem essa diferença de que é o gás mais leve e mais pesado, pela densidade. Mas o número de moléculas é o mesmo.
porque está na mesma temperatura e na mesma pressão. Moral da história: se você já entendeu o que é o volume molar, os químicos vão te dar uma colher de chá. Você não terá que calcular. Os químicos já calcularam, porque será uma constante, tá? Os químicos já calcularam essa constante, e tanto é que vai ser litros por mol a unidade, tá? E aí, essa constante, eles calcularam com essa condição, que nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. É, professor? É. Condições normais de temperatura e pressão, que nós vamos batizar de CNTP. Bora lá, o que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Tá, professor, mas para que o senhor contou toda essa historinha? Porque tu precisava entender o que era o volume molar. É o volume de 6,10 a 23 quando você pesa a massa molar do gás. Ótimo, tranquilo. Agora que eu já sei isso, e o Kiko? O bacana universitário é que os químicos... Opa! O bacana é que os químicos já calcularam esse valor para você. Já, professor? Já! Isso será uma constante, uma constante. Experimentalmente, quando nós pegamos um gás, colocamos a 0 graus em 1 atm, já que os químicos têm que calcular, 1 mol de qualquer gás, eu disse qualquer um, eu disse qualquer, por quê? Porque é 1 mol. Então, 1 mol de qualquer gás submetido a CNTP equivale a 22,4 litros. Tá bom, galera? Então, se eu tenho 1 mol de CO2 na CNTP, 22,4. Se eu tenho 1 mol de CO, 22,4. Se eu tenho 1 mol de SO3, 22,4. Se eu tenho 1 mol de NO2, 22,4. Por quê? Porque sempre 6 vezes 10 a 23. Então vai ocupar o mesmo volume na mesma condição de temperatura e pressão. Fechou? Então, o bacana é que o volume molar a gente não vai precisar calcular com a massa molar. Vê que a massa molar, cada substância tem a sua, né? O volume molar não, é sempre o mesmo para todos. Entendeu? Perfeito? Então, repetindo, o volume molar na CNTP é quanto, vai? 22,4. Para um gás ou para todos os gases? Para todos os gases. É uma constante que nós já fizemos esse trabalho para você. Os químicos já calcularam, para você nem ter o trabalho de ter que calcular. Tudo bem? Beleza? Então vamos usar essa informação para fazer as questões. Bora logo fazer essa 15 aqui, de boa. Muito legal. Bora lá. Começando pela leitura do enunciado. Ele fala o seguinte, ó. O volume de gás carbônico, monóxido de carbono, produzido na CNTP a partir de 80 gramas de CH4 será igual a monóxido de carbono, é esse carinha bem aqui, ó. Perfeito? Tudo bom? Ele fala de acordo com a equação está fornecida aqui pra gente. Então vamos para cima. Pega aqui, ó. Eu quero saber o volume de CO2 de CO na CNTP. Então marco aqui o CO. Eu quero saber o volume, então vou chamar de V litros ou X, como queira, tá? Pode ser X, já que a gente está trabalhando com X. Não interessa a letra. Pode ser D, B, A, letra do teu nome, não interessa. X. E aí, o que foi que ele deu aqui pra gente? O que foi que ele deu? 80 gramas de CH4. Então, vamos puxar para cá. 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 CH4 tem um aqui e tem um do CO aqui, ó. Perfeito? Tá? Então, o que que ele deu aqui, ó? Galera, ele deu massa do CH4
que é 80 gramas. E ele perguntou o volume de CO. Então ele deu massa e pediu volume. Volume é litros, tá? Então é uma relação massa-massa, massa-mol, mol-mol ou massa-volume, vai? Massa-volume. Desse lado você trabalhará com massa e desse lado você trabalhará com volume. Tudo bem? Monta a nossa regra de 3, 2 linhas. Primeira linha do coeficiente. Aí aqui ficará 1 vezes e aqui ficará 1 vezes. Como é massa, é coeficiente vezes a massa molar. Tudo bem? Bora lá. Bora calcular a massa molar aqui embaixo, professor. Vamos calcular. CH4. Massa do carbono, 12. Massa de hidrogênio, 1. Então vamos lá. 12 vezes 1 dá 12. De 1 vezes 4 dá 4. 4 com mais 12 dará quanto? Vai. 16 gramas por mol. Aí pega esse valor e joga lá. Beleza? Então vai ficar 1 vezes 16 gramas. Só que como ele está perguntando o volume e ele deixar claro que é na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quando tiver na CNTP, 1 mol de um gás será o que? Vai? 22,4. Essa é a jogada. Você não vai calcular massa molar, só basta colocar 22,4 litros, porque é o volume na CNTP. Então, quando for volume, CNTP, tu vai direto, coloque 22,4, tá? Então, quando for CNTP, coeficiente vezes 22,4, direto, tá? Aí você vai pegar os 80 gramas e vai calcular aqui, X litros. Morreu o papo. Litro embaixo de litro, grama embaixo de grama. Vamos fazer o cálculo. Quem aponta para o X direto para baixo? Apontou para o X. Isso. Hã? Não dá para fazer vezes 5? Dá. Gostei. Já pegou o esquema, então bora. De 16 para 80, está aumentando quantas vezes? 5. É só você pegar 16 vezes 5, ó. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, 1, 3, 80, ó. Então, de 16 para 80, aumentou 5 vezes. Então, aumenta 5 vezes do lado. Vai aumentar o que? Vai? 5 vezes do outro. Então, você terá aqui 22,4 vezes 5. E quanto deu isso, filho? Ô, filha da mãe. 22,4 vezes 5. 112. Então, nós teremos aqui, ó, 112 litros de monóxido de carbono. Alternativa correta, letra D de dado. Então, bate um print dessa parada. Deixa só eu pegar aqui, ajustar um negocinho aqui. Pronto. Fechou? Sim ou não? Sim. Sim, sim, sim. Bate aquele print.
Bacana, né, universitário? Essa prova tá ou não tá fácil, hein? Tá ou não tá? Tá, né? Hein? Tá fácil, universitário. Até doido não pode errar. Isso aqui você não pode errar. Deixa eu pegar aqui. Hum, deixa eu só. Hoje são dia 1º, né? 1º de abril hoje, né? É isso, sim ou não sim? Sim, né? Cara, o ano tá voando, né? Tu é doido. O ano tá voando. Vamos lá. Pronto. Aqui. Pronto. Fechou. Galerinha, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só ajustar aqui. Colocar aqui para vocês a lista de frequência naquele mesmo esquema, somente os alunos que estão assistindo aula, são 24 alunos, tá? Sem maracutaia, que senão é falta para todo mundo. Já falei para vocês. O jogo é tudo pelo certo. Vai. Tá aí a frequência no Google Forms. Assine a frequência. Galerinha, foi muito show, foi muito bacana essa aula. Eu achei que a gente produziu bastante, fizemos muitos exercícios. Temos uma revisão muito top, muito show, né? Falta só alguns minutinhos, vou deixar você aproveitar e respirar, porque a aula online é diferente de aula presencial. Aula presencial a gente para um pouco, né? O aluno anota, respira um pouquinho. A aula online é... Às vezes, eu pelo menos produzo mais na aula online. Eu explico mais coisas na aula online. Porque não tem interrupção, faz o aluno ficar em silêncio, aula de interrupção, alguém precisa dar um recado, aula online eu produzo bastante, muito, muito mesmo, tá? Então, vou deixar esses 5 minutos para você respirar, tranquilo. Quem está prestando atenção na aula, é claro que tem aluno que só está aí de corpo presente, mas aqueles alunos que estão dando valor aqui na aula, estão dando aquela prestigiada, muito obrigado, beleza? Então, meu universitário, muito obrigado pela atenção, um beijo para todos, até semana que vem, espero que no nosso novo prédio, valeu!